Fala, Tanaka, e nesse vídeo a gente vai falar sobre aquele socão direto que vem bem na cara do investidor, mas é um soco já esperado, infelizmente, né? A gente sempre está ouvindo falar sobre essa tal reforma tributária e agora, de fato, ela está andando e isso deve acontecer. A parte boa, entre aspas, que a gente relativamente estava já esperando esse socão. Mas a parte ruim é que qualquer tributação é horrível para nós, né? Porque aí o governo pega o nosso dinheiro e faz o que bem entender e normalmente o governo é um mau alocador de dinheiro. Então vamos saber aqui quais ações vão ser mais afetadas e quais vão ser também os setores que mais vão ser impactados e os que menos vão ser impactados. Entender também a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio, que esse instrumento aqui que fazia com que o acionista, mesmo minoritário como nós, recebêssemos mais dinheiro. Então abre esse olho aí e vamos pro Vral. Tanakão, e como todo mundo já deve ter ouvido falar, a reforma tributária tá passando e deve passar bem rapidinho, porque o pessoal tá empurrando. Normalmente, quando as coisas são feitas às pressas, o bagulho não sai tão bom assim para nós, porque nós aqui, os meros mortais, do lado de cada política, a gente sempre sofre com a decisão dos políticos, Brasil. E quando é empurrada à pressa, parece que eles vão ter algum tipo de vantagenzinha safada ali na frente. Não dá para saber qual vai ser, obviamente, ainda mais que a gente sempre espera o pior. E começar, a gente já vai falando sobre o fim dos juros sobre capital próprio, que foi um instrumento, uma jabuticaba, criada em 1995, já prevendo a extinção dos dividendos, que iria acontecer no próximo ano. E para o Tanaka que não sabe, os dividendos já foram tributados aqui no Brasil sim, e acabou isso em 1996. E aí o juro sobre capital próprio entrou no lugar para poder ali, né, dar um somebody lovezinho e o acionista do outro lado poder receber um pouquinho mais de dinheiro do outro lado. Então, Brasil, agora com essa nova reforma, é bem provável que o juro sobre capital próprio vá ser extinto. O Haddad já deu uma criticada pesada nesse instrumento e a gente tem que pensar num instrumento para o acionista ganhar mais, não em nós, meros mortais, né, que recebemos só a colherinha, a fagulhazinha. Sem pensar num diretor que recebe dividendo, num acionista grande que recebe dividendo de fato, que ajudou a construir a empresa, né? Não nós, se compramos e vendendo, feito uma vaca doida no secundário. Os caras lá de trás estão os donos mesmo, empresas de família, inclusive, vou adiantar uma que podem sofrer mais nesse tacaracatica, viu? E aí, o que acontece, Brasil, é exatamente isso. Então, os caras fizeram instrumento para eles poderem receber mais dinheiro no final do dia. E isso é totalmente legal. E aí, agora, tá por findar. Então vamos pegar uma conta aqui, imaginar que nós, besta aqui, somos donos de uma fábrica de bolo. Eu e o Tanaka, ou o Tanaka e o Tanaquinha aqui. Os dois são proprietários de uma fábrica de bolo. Nós temos como objetivo vender 100 bolos por R$10. Então, no fim do mês, a gente vai receber ali pelo menos uns milzão. Só que desses milzão, R$500 entraram como despesa. E até aqui a conta é exatamente igual, tanto para a empresa que distribui dividendo, quanto para a empresa que distribui juros sobre capital próprio. E a gente tem essa divisão agora. Quem vai receber só dividendos, que a gente começa a olhar a conta, que é basicamente, a gente tem um lucro bruto depois dos R$500 de despesa, né, que a gente teve suprimentos, energia e todas as tacaracaticas. Depois a gente tem ainda sobre esses R$500 que sobraram o imposto de renda, que a gente pode chutar aí de 20%. Então vão ser 20% de 500 que vão ser R$100. Então, o nosso lucro líquido final foram R$400. E se nós está na tia, fala, mano, vamos pegar os dividendos para nós aqui inteiro. E aí, limpar o caixa, cada um fica com R$200. Esse é o caso de dividendos. E aí, a gente pode olhar o outro caso, que é o juro sobre capital próprio. Eu fiz esse desenho bem besta para vocês aí entenderem, porque eu demorei muito tempo para entender esse movimento. Que o juro sobre capital próprio, basicamente, ele entra entre o lucro depois da despesa e o imposto. Então, a gente vai ter o lucro bruto, teoricamente, né? A gente vai ter as despesas, depois das despesas a gente vai ter o juro sobre capital próprio e depois só o imposto de renda e depois a gente vai saber quanto foi o nosso lucro líquido. Então, o que a gente vai fazer? Supondo que R$1.000 foram o nosso lucro bruto, depois a gente teve as despesas de R$500 e a gente tem ali R$500. Desses R$500, a gente vai pensar em uma distribuição também de mais ou menos R$200 para cada Tanaquinha no final da conta, tá bom?
Então a gente vai chutar que recebeu cada um R$ 100 de juros sobre capital próprio. Então a gente tira ali dos 500, a gente tira R$ 200 do juros sobre capital próprio e depois a gente faz o que, Brasil? Vai sobrar R$ 300, certo? Depois a gente faz sobre R$ 300 um imposto. Então a gente tem que entender aqui que para que serve o juros sobre capital próprio? Para diminuir a base que vai ser tributada. Então entra como despesa e aí a gente tem uma base menor. Ao invés dos R$ 500 inicialmente que foram tributados, aqui vai ser sobre R$ 300. E a gente tem que R$ 300, 20% também vão ser R$ 60. A gente tira os 60 dos 500 inicialmente e a gente tem aqui um lucro líquido de R$ 440. Só que desses R$ 440, a gente vai tirar 100 para cada um dividendos, então tirou 200, 100 para cada um dividendo, e aqui a gente vai tirar também o juro sobre capital próprio. A gente falou que inicialmente eram R$ 100, só que o juro sobre capital próprio, ele também é tributado, só que em 15%. Então tira de R$ 100 os 15%, vão sobrar 85. Somando R$ 100 de dividendos mais 85 de juros sobre capital próprio, a gente tem R$ 185 para cada tanaquinha. E aí a gente pega 185 mais 185, essa brincadeira vai dar exatamente R$ 370. E aí a gente tem a grande diferença. Olha aqui, ó, sobrou 440 do lucro líquido e agora a gente tem ali de dividendos, distribuição, R$ 370. Então vai sobrar para a firma ainda a diferença entre 440 e 370, que vão dar R$ 70 para a firma ainda. Então era um ótimo jeito de conseguir distribuir e também acabar retendo um pouquinho para a firma continuar crescendo. Então a gente tinha um ótimo instrumento, sim, apesar de ser uma outra jabuticaba, né? E com essa nova tributação, talvez surjam outras jabuticabas que a gente ainda não conhece.